Imagine uma organização ultra-secreta, confiada pelos governos de todo o mundo para conter e estudar coisas que simplesmente não se encaixam no nosso entendimento normal. Essas coisas são chamadas de SCPs e variam desde objetos e entidades até lugares ou fenômenos. Eles representam uma ameaça para a humanidade, ou pelo menos para a nossa noção de realidade. Tudo isso é investigado pela Fundação SCP. A Fundação SCP trabalha nas sombras para manter o controle dessas anomalias. Tudo para evitar o pânico em massa e o caos que poderia surgir se o público soubesse da sua existência. Quando um SCP é descoberto, a Fundação entra em ação, enviando agentes para coletá-lo e transportá-lo para uma de suas instalações seguras. Lá, cientistas estudam esses SCPs, enquanto indivíduos retirados de prisões de segurança máxima, chamados de Classe D, interagem com os mais perigosos. Cada SCP sob custódia da Fundação é meticulosamente documentado, com relatórios detalhados e instruções para mantê-los seguros. E para expandir seu alcance e facilitar a comunicação, a Fundação SCP possui filiais em diferentes línguas, cada uma com sua própria equipe administrativa. Isso inclui a filial lusófona, onde artigos originais e traduções são disponibilizados, às vezes incluindo elementos folclóricos e culturais locais. A maioria dos artigos da Fundação SCP segue um formato peculiar, assemelhando-se a instruções de contenção para diferentes anomalias. Cada uma dessas estranhezas recebe um número único de identificação e uma classificação que leva em conta o quão difícil é contê-la, sua periculosidade e até mesmo quão evidentes são seus efeitos para o público em geral. Mas não se engane, esses artigos são escritos em um estilo que parece saído de um laboratório científico, com informações detalhadas e às vezes partes censuradas para manter o sigilo. Além disso, não é incomum encontrar menções a grupos ou pessoas de interesse, organizações ou indivíduos que têm um papel crucial na história dessas anomalias. Recentemente, temos visto uma mudança interessante nos artigos, com mais foco nas histórias por trás das anomalias do que apenas suas descrições. Isso significa que estamos nos aventurando por tramas mais ricas e envolventes, com adendos que expandem o universo SCP de maneiras fascinantes. E quanto às filiais da Fundação SCP? Bem, elas compartilham uma base comum na escrita, mas cada uma pode ter suas próprias peculiaridades e características distintas. Por exemplo, a filial lusófona pode trazer suas próprias derivações e elementos fundamentais de escrita, refletindo a diversidade e riqueza cultural da língua portuguesa. A Fundação SCP possui uma vasta coleção de registros contendo atividades anormais, abrangendo uma variedade de fenômenos intrigantes. No entanto, seria impossível explorar todas elas em um único vídeo devido à sua quantidade. Mas não se preocupe, hoje vamos destacar alguns dos casos mais notórios registrados pela Fundação, para que você possa ter uma ideia do que se passa por trás dos portões dessa organização secreta. SCP-682 é uma criatura de grande porte, vagamente semelhante a um réptil, com origem desconhecida. Possui uma inteligência notável, tendo sido observado se comunicando de maneira complexa durante breves períodos de exposição. Ele demonstra um ódio intenso por toda forma de vida, como evidenciado em várias entrevistas conduzidas durante sua contenção. Exibe constantemente força, velocidade e reflexos excepcionais, embora essas habilidades variem dependendo de sua forma. Seu corpo físico é altamente adaptativo, crescendo e mudando rapidamente de tamanho quando consome ou descarta materiais. Sua capacidade de regeneração e resistência é surpreendente, já tendo sido observado se movendo com seu corpo 87% destruído ou deteriorado. SCP-096 é uma criatura humanoide, com aproximadamente 2,38 m de altura. Apresenta uma massa muscular reduzida, sugerindo uma leve desnutrição após análise preliminar de sua composição corporal. Seus braços são desproporcionais em relação ao restante do corpo, com cada um tendo aproximadamente 1,5 m.
Sua pele é predominantemente desprovida de pigmentação e não apresenta cabelos em nenhuma parte do corpo. A mandíbula do SCP-096 pode abrir até 4 vezes mais do que a de um ser humano normal. Suas características faciais são semelhantes às de um ser humano, exceto pelos olhos, que também não possuem pigmentação. Sua capacidade visual permanece desconhecida, e não há evidências de funções cerebrais superiores, além de não ser considerado uma criatura inteligente. Normalmente, o SCP-096 é extremamente dócil, passando a maior parte do tempo olhando para a parede de sua cela. No entanto, quando alguém visualiza seu rosto, seja diretamente, através de gravações de vídeo ou fotografias, ele entra em uma fase de angústia emocional intensa. Assim, ele cobre o rosto com as mãos e começa a gritar, chorar e balbuciar incoerentemente. Relatos dizem que, aproximadamente 1 a 2 minutos após a primeira visualização, ele começa a perseguir a pessoa que o viu. SCP-049 é uma entidade humanoide, que mede cerca de 1,90 m de altura e apresenta-se com a aparência de um médico da época da peste medieval. Suas vestes e máscara cerâmica, características da época, parecem ter se fundido ao seu corpo ao longo do tempo, tornando-se quase indistinguíveis do que está abaixo delas. Exames de raio-x revelaram uma estrutura esquelética humanoide sob a sua camada externa. Ele demonstra habilidades linguísticas em vários idiomas, embora prefira o inglês ou o francês medieval. Apesar de geralmente ser cortês e cooperativo com a equipe da Fundação, pode ficar agitado ou mesmo agressivo na presença do que ele chama de pestilência. A natureza exata dessa pestilência ainda é desconhecida, mas é motivo de grande preocupação para o SCP-049. Costuma se tornar hostil com indivíduos que ele considera afetados pela pestilência, muitas vezes requerendo contenção. Caso não seja contido, ele tentará eliminar o indivíduo. O método exato de como isso ocorre ainda não foi determinado, e as autópsias das vítimas do humanoide foram inconclusivas. Após essas mortes, sempre demonstra decepção, indicando uma crença de que fez pouco para erradicar a pestilência. Ele então começa a realizar uma espécie de cirurgia no cadáver, utilizando instrumentos contidos em sua bolsa médica. As narrativas por trás da Fundação SCP são repletas de estranhezas que frequentemente desafiam a crença convencional. No entanto, a incredulidade muitas vezes surge do desconhecido, e o desconhecido pode ser profundamente perturbador. Mas e você? O que acha desse caso? Será que todos os registros da Fundação SCP são reais? Ou será que é tudo criação de algum ou alguns lunáticos? Será que essa fundação realmente existe? Você acredita na possibilidade da existência de criaturas as quais não conseguimos ver de alguma forma? Deixe nos comentários. Caso tenha gostado do conteúdo e ainda não for inscrito, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações para receber o aviso dos próximos vídeos. E se quiser ver mais conteúdos, é só clicar no card na parte de cima de sua tela. Muito obrigado e até o próximo vídeo.